Saúde o povo de Deus na paz do Senhor. Estou aqui compartilhando esse vídeo também na página. Estou esperando aparecer aqui no meu Face para nós começarmos a meditação dessa noite. Só um momentinho. Também aqui compartilhando no grupo, nosso grupo do Facebook, Grupo Evangélicos de Esquerda. Estou tentando compartilhar aqui. Tim. Vou achar aqui. Então, hoje é dia 8 de fevereiro de 2020, no sábado. Normalmente eu tenho feito algumas lives no sábado. Agora são exatamente as 20 horas. Normalmente esse horário eu tenho feito as lives, né? E essa noite eu quero também agradecer ao nosso grupo Evangélicos de Esquerda, porque nós ultrapassamos a marca de 1.300 membros. Nós estamos aí a cada dia crescendo 100 membros por semana. Essa semana crescemos aí 134 membros, né? Nesse exato momento nós temos 1.334 membros no grupo do Facebook Evangélicos de Esquerda Oficial. Sempre tem alguém que gosta de copiar, né? Nós fomos plagiados aí, criaram uma página de curtir, Evangélicos de Esquerda, criaram outra página, a hashtag Evangélicos de Esquerda, né? Mas infelizmente é assim mesmo, né? As pessoas gostam de copiar. Então, eu venho agradecer a todos vocês que nos ajudaram, que vem nos ajudando nessa página. E eu venho agradecer também a cada um, né? Cada um de vocês tem colegas que têm nos ajudado, tem colegas que têm, vamos dizer assim, tem colegas que têm chamado outras pessoas, né, para o grupo. Então, nessa noite, eu venho agradecer de fato, porque nosso grupo foi fundado há mais de 5 anos atrás, e se não fosse a cada um de vocês, nós não chegaríamos onde chegamos, tá? Eu não consegui aqui, eu não sei se chegou no grupo Evangélicos de Esquerda aí que eu estou tentando colocar a live, mas eu vou iniciar assim mesmo para a gente não perder tempo, né? Gostaria de ser mais breve, mas estou tendo um probleminha aqui. Então tá bom. Então estou aqui parabenizando o grupo de Evangélicos de Esquerda, né? Tem sempre nos ajudado. É um grupo que eu fundei há mais de 5 anos atrás. E graças a Deus tem crescido cada vez mais esse grupo. Isso demonstra que nós não estamos sozinhos, né? Isso demonstra que tem várias pessoas que têm a mesma posição no Brasil. Eu já disse em outros vídeos, também tem o canal Evangélicos de Esquerda no YouTube. Lá eu já disse por que foi criado esse vídeo, né? E assim por diante, por que nós criamos o vídeo. E ali você vai poder tirar mais as suas conclusões. Mas na verdade é o seguinte, eu acredito, para ser bem resumido, que a gente vai para a igreja para orar, para buscar a palavra de Deus, para se fortalecer. Mas infelizmente, né, algumas pessoas, algumas igrejas têm usado, né, a
a sua liderança, né? Aquilo que Deus colocou, né, na posição, está usando para uso político, do ponto de vista de levar o povo de Deus a votar em políticos da direita, e nós já aqui falamos um pouco, né? Nós temos a posição que a direita defende a opressão, defende, né? Vamos dizer assim, essa pequena elite que sempre oprimiu o povo de Deus, né? Então nós temos uma outra posição. A nossa posição, porque como militante político, que a maioria muitos são, né? Ou até nem são militantes, né? Mas tem uma posição política, não é isso? Então, essa posição política nossa é a posição da esquerda, que normalmente trabalha pelo bem comum, normalmente trabalha pelos menos favorecidos, né? E pelos oprimidos, tá? Então é isso. Primeiramente, quero agradecer mais uma vez ao Grupo Evangelho de Esquerda do Facebook. Chegamos já a 1.334 membros e eu peço a ajuda de vocês para a gente crescer cada vez mais, tá? E eu tô com algum problema aí no meu celular que de vez em quando dá uns toques aí, vocês estão vendo, mas tudo a gente vai melhorando a cada dia a nossa transmissão. Então, eu quero meditar nessa noite, sempre eu trago uma palavra aos sábados de meditação. Aquilo que Deus coloca no meu coração, eu tenho meditado, né? Então, nessa noite, eu quero meditar a respeito de escândalos, né? Escandalizar-se. Então, eu peguei um texto base aqui, que há muito tempo na minha caminhada, eu ouço dizer, né? Aqui no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 7, a Bíblia diz: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem porque o escândalo vem. Então, eu estava aqui procurando o que quer dizer a palavra mister. A palavra mister quer dizer condição do que necessita, necessidade. Então, eu entendo que aqui a palavra está dizendo, há uma necessidade de escândalos, pelo que eu estou entendendo, né? A gente for meditar, né? Porque há uma necessidade que venham os escândalos. Mas ai daquele por onde vem o escândalo, né? E eu procurei a palavra escandalizar. A palavra escandalizar, ela quer dizer indignação, né? Transgredir os hábitos e bons costumes, opor-se à moral vigente, uma série de questões. Né? O escandalizar, né? Não é uma palavra difícil da gente entender. Mas, por falar escândalo, eu queria meditar um pouco de algumas questões que vêm escandalizando as pessoas, até perante os evangélicos, né? Tem pessoas que estão se escandalizando a cada dia perante os evangélicos, perante o povo evangélico. E eu estava aqui meditando, nesses últimos anos, né, nesses últimos tempos, as pessoas têm se afastado do povo evangélico, de uma certa forma. Por quê? Eu quero citar alguns exemplos. Por exemplo, a bancada evangélica no Congresso Nacional é uma vergonha, né? Para quem não é evangélico e para quem também é evangélico. Por quê? Porque nós temos uma bancada no Congresso Nacional que ela apoia tudo o que a direita, o que a pequena elite, o que o opressor da sociedade vem fazendo, né? Então, vários pacotes de maldades que os presidentes vêm lançando, né? Desde a derrubada da Dilma, que foi uma vergonha, né? A bancada evangélica, muitos deputados, na hora de votar, eles dizerem o seguinte, né? Em nome de Deus e não sei o que, lá da família, e votou a favor do impeachment da Dilma. Então, você veja bem a situação. Hoje nós temos um documentário, né, da Petra sobre democracia e vertigem, né? Então, o mundo está enxergando hoje, entendeu? Aquele escândalo que foi, né, do golpe contra a presidente Dilma, onde 54 milhões de brasileiros votaram a favor dela. E a bancada evangélica, né, que é a chamada bancada da Bíblia, em peso, votou, né, pelo impeachment da presidente Dilma, que até hoje não se comprovou nada contra ela. Então, um dos escândalos que
os evangélicos vêm cometendo, né, os que se dizem, porque acho que muitos ali não são evangélicos, muitos ali eles vêm, na verdade, usando a palavra de Deus para poder se eleger, usando o púlpito das igrejas para poder ganhar a eleição, porque sabe que uma boa parte da população é evangélica. Então essa bancada evangélica, que hoje está no Congresso Nacional, ela escandaliza, né? Ela escandaliza as pessoas que não são evangélicas, né? Ela escandaliza pelo sistema que vota, né? Em apoio aí o presidente Bolsonaro, que é uma vergonha, cada vez mais vem demonstrando que o presidente Bolsonaro é uma vergonha para o Brasil, é um homem incapacitado, um homem que não tem condições, né, psicológicas, condições, né, em várias situações, o Bolsonaro vem demonstrando, inclusive enganou a muitos, né, foi lá se batizar no Rio Jordão, dando uma de evangélico, e depois, pelo menos, ele falou, não, eu não sou evangélico, eu sou católico. Pelo menos teve essa capacidade, mas até então enganou muitos e muitos evangélicos. Então, a primeira coisa que é um escândalo, na minha opinião, para o evangelho, é essa bancada evangélica que tem no Congresso Nacional, que diz evangélica, a chamada bancada da Bíblia. Outro escândalo no meio evangélico, na minha opinião, é um pastor, que eu não vou citar o nome, que ele costuma chamar as pessoas de esquerdopata. Primeira coisa que me chama a atenção, Jesus ele disse que nós temos que pregar o evangelho a toda criatura. Toda criatura. Então, toda criatura, não importa se você é de direita, de esquerda, se você não é político. Agora, quando você tem um cidadão que é uma liderança nacional política, né, que, aliás, está perdendo o seu prestígio, inclusive perdeu o meu, né? Eu tinha como um grande pregador, né, mas, infelizmente, hoje, para mim, tá? Para mim, não é mais, eu não considero mais, né? E esse mesmo cidadão que chama as pessoas de esquerdopatas, que na minha opinião é chamado de psicopata, né? Ele tomou uma posição política, acho que todas as pessoas têm sua posição política, mas não de atacar, de ofender e de endemonizar, colocar para o meio evangélico que a esquerda é coisa do demônio. Foi isso que ele vem colocando há muito tempo, né? Então, uma liderança evangélica que vem chamando as pessoas de esquerdopata, ela afasta as pessoas do evangelho. Ela afasta as pessoas que têm uma posição política de esquerda do evangelho. Então, esse é um dos escândalos que eu quero citar nessa noite, né? Você já deve saber quem é, né? Esse pastor, o grande pastor aí, né? Que vem caindo também pelas tabelas, porque ele perdeu o respeito de muita gente, inclusive o meu, né? Então, eu vou citar nomes até para situar, mas o pastor Silas Malafaia perdeu meu respeito, você entendeu? Por chamar as pessoas de esquerdopata. Então, o seu pastor Silas Malafaia, ele apoiou muitas pessoas que depois mostrou para a sociedade que não são pessoas que não são boas politicamente, né? Se você pegar, ele apoiou Aécio Neves, ele apoiou o tal do Cunha, né, para presidente do Congresso Nacional, hoje está preso o Cunha, o tal do Aécio Neves se demonstrou vários escândalos, está tendo vários escândalos do Bolsonaro, da família Bolsonaro. Então, o seu Silas Malafaia, em diversas situações, ele apoiou determinados candidatos, né, que depois demonstrou que essas pessoas não são boas para a política do Brasil, né? E ele vem se demonstrando como uma pessoa que quer falar no meio evangélico, que quer levar as pessoas, né, como formador de opinião, a votar e apoiar o que ele bem entende, né? Me chama a atenção porque eu peguei uma dessas revistas aí de grande circulação e ele dá a entender que ele se decepcionou com o presidente Bolsonaro porque ele tinha combinado alguma coisa. Ou seja, então ele, como uma liderança evangélica, ele não apoia uma pessoa porque acha que a pessoa é boa para o país, é porque ele negociou alguma vantagem, né? Pelo menos está explícito isso. Eu não sei qual das revistas de grande circulação, então eu não posso citar, mas ele foi bem claro ali na sua entrevista. Outro cidadão que, na minha opinião, escandaliza o evangelho é o tal do pastor Marcos Feliciano. Esse Marcos Feliciano, você viu, como político é uma anta. Eu não tenho outra palavra para resumir esse camarada. Para mim é uma verdadeira anta, um analfabeto político, e é um cidadão que escandaliza o evangelho, como é do deputado na Câmara. Agora, recentemente, ele gastou 150 mil reais com tratamento dentário. Então, o que as pessoas vão pensar, né, no cidadão que se diz evangélico, que se diz pastor, gastar 157 mil reais com tratamento dentário com dinheiro público? Eu estava vendo agora uma reportagem, ele fala que ele fez tratamento de bruxismo. É um
né? Se criou uma situação lá que é o problema do dente dele. Como nós não somos dentistas, nós não temos condição de avaliar, né, se isso é uma verdade ou não. Mas é um cidadão, né? Eu citei 3 que vem escandalizando o evangelho nas últimas épocas. Eu falei da bancada evangélica, eu falei do pastor Marcos Feliciano e eu falei do pastor Silas Malafaia. Esses 3, para mim, vêm escandalizando o evangelho. Eu vou citar outra pessoa que vem escandalizando o evangelho, prestando desserviço ao evangelho, tá? Então, eu quero dizer uma situação. Essa ministra Damares, que se comporta como uma boba da corte, tá? Ela se comporta como uma boba da corte ali no governo Bolsonaro, tá? Uma mulher que só fala abobrinha, só fala groselha, né? Os meninos vestem azul e a mulher veste rosa, cada um veste a roupa que quiser. Se o homem vestiu rosa, ele não vai deixar de ser homem. Se a mulher vestiu azul, não vai deixar de ser mulher. Então, essa ministra Damares, ela se comporta como uma delinquente, né? Não tem uma outra palavra. Então, simplesmente, a impressão que se coloca é que essa tal de Damares foi colocada ali, porque toda vez que tem um escândalo do governo Bolsonaro, tá? A Damares solta uma bravata. Você já percebeu a situação? Cada vez, né, que surge um escândalo da família Bolsonaro, aí vem, né, a tal da Damares, né, e faz uma bravata, né? E aí, o que as pessoas que não são evangélicas vão pensar? Nossa, os evangélicos é delinquente. Por quê? Porque tem uma Damares que é delinquente no governo, né? As pessoas, né, o que vão pensar? Ah, não, todo pastor é corrupto, é ladrão. Por quê? Porque um cidadão vai lá, vira deputado e gasta 150 mil reais num tratamento dentário pago com dinheiro público. Se ele quisesse pagar com o dinheiro dele, não tem nenhum problema, você entendeu? Mas pagar com dinheiro público 157 mil reais, né, é o fim da picada. Então eu tenho visto que muitas pessoas têm se escandalizado do evangelho, criaram uma certa ojeriza, né, indiretamente se afastam do evangelho e se afastam consequentemente de Jesus Cristo, devido a essas pessoas que têm escandalizado o evangelho, né? Eu admirava muito o seu Marcos Feliciano, em determinada época, né? Um homem que era um grande pregador, né? Ele tem aí fitas, né, de grandes mensagens. Uma delas que ele pregou quando era jovem, porque ele não era mais crente, hoje que está meio estranho, né? Mas, por exemplo, quando ele tinha mais unção na sua pregação, ele pregou a mensagem chamada O Sonho de José. E se você for buscar esse vídeo, ele pregou no congresso e um jovem saiu da cadeira de rodas, né? Então, eu admirei muito esse cidadão. Hoje não admiro mais, né? Aliás, as suas mensagens não têm mais a mesma unção. Eu admirei muito o pastor Silas Malafaia quando ele era simples pastor e pregador da palavra. Ele tinha meu apoio. Mas quando ele tomou uma posição política, que aí é um direito dele, mas ele tenta agredir o outro lado, né, chamando a gente que é de esquerdopata, então ele perdeu todo o meu apoio, toda a moral, você entendeu? E assim por diante. Então, depois de muitos pastores, né, usar a igreja para uso político, né, enfraqueceu muitas pessoas da fé. Porque tem pessoas que vão para a igreja, elas não vão para ficar ali vendo um palanque eleitoral. Se ela quiser ver a igreja um palanque eleitoral, ela vai para um comício, entendeu? Ela vai para uma reunião política. Mas as pessoas que nem se envolvem com a questão política, elas querem ir para a igreja para poder se fortalecer, para ter uma palavra do púlpito que venha dar força para ela no dia a dia, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E muitos colegas nossos de esquerda, eu tenho visto isso no nosso grupo Evangélicos de Esquerda, muitas pessoas têm estado desigrejadas. O que é o termo desigrejado? Desigrejado não é o desviado, porque o desviado não quer mais saber da igreja, não quer saber mais de buscar a presença de Deus. Ou desviado, ou até mesmo o distanciado, é uma pessoa que ele deu um tempo, né, para as coisas da igreja. O desigrejado não, né? O desigrejado ele não tem uma denominação específica, mas ele está vendo todo esse monte de pastor por aí, né? Usando o púlpito, né? Usando inclusive as igrejas agora para coletar assinatura para fundar o partido do Bolsonaro, né? Então as pessoas começam a ver esse tipo de coisa. Então, peraí, eu estou querendo ir para uma igreja buscar a Deus e esses camaradas estão buscando fortalecer um político. Você entendeu? Então é essa e outras situações, né, que eu estou pregando nessa noite sobre o escandalizar.
Eu li aqui em Mateus capítulo 18, versículo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Então, não sei até onde esse vídeo vai chegar, mas talvez esses que se dizem evangélicos, né, eles vão meditar mais se o que ele vem fazendo vem de fato fortalecendo o evangelho de Jesus Cristo, né? Porque na verdade eles tomaram a posição, né? Nada contra, mas eles estão usando, né, a sua posição política, a sua posição, vamos dizer assim, dentro da obra de Deus, né? Para poder fortalecer determinadas, né, facções, né, políticas e tomar o lado da opressão, o lado da direita que oprime. Por exemplo, a bancada evangélica votou contra, votou a favor da reforma trabalhista que prejudicou os trabalhadores, eles votam a favor de prejudicar ali a nossa aposentadoria, eles votaram a favor do impeachment da Dilma. Então, o Congresso Nacional, essa bancada evangélica tem sido uma grande vergonha, não tem acrescentado em nada, tá? Então é isso que eu venho dizer com vocês nessa noite. Eu vi que algumas pessoas entraram aí, né, a tal da Vânia Miranda, Sérgio Santos, eu vi muitas pessoas, né, que entraram aí, eu não tenho aqui condições, né, eu ainda sou marinheiro de primeira viagem, mas entrou o Ivanir Fernandes Domingos, o Daniel, a Moura, a Rosemary Mendes Matos, né, e tantos outros colegas, né, que entraram hoje, né, aqui nessa live. Então, essa live depois, ela vai estar no Facebook, na minha página pessoal, né, que é o Carlos Alberto Pinheiro de Souza, vai estar na página dos Evangélicos de Esquerda, tá? Vai estar no canal do YouTube, Evangélicos de Esquerda Oficial, tá? Aliás, eu peço para vocês puderem me ajudar a entrar lá no meu canal dos Evangélicos de Esquerda Oficial e poder ali dar um like, né? Poder ali se inscrever nesse canal. Eu já tenho ali quase 70 pessoas, é quase uma igreja, né? Mas eu peço a ajuda de vocês, porque as minhas mensagens, elas têm sido colocadas ali, né? E a gente tem meditado a respeito de muitas coisas. E há muito tempo eu venho meditando a respeito do escândalo, né, no meio evangélico, que certas pessoas vêm causando, né? As pessoas que eu já citei nessa pregação, elas estão muito mais destruindo o evangelho, né, do que propriamente construindo o evangelho, né? E edificando a fé das pessoas, né? Então eu quero dizer para você nessa noite que essa palavra de hoje é muito curta, mas é uma palavra forte e eficaz, tá? Porque na última hora que nós estamos hoje da igreja aqui na Terra, muitos deveriam estar preocupados com as coisas de Deus, né? Muitos deveriam estar preocupados com o arrebatamento da igreja, mas não, eles estão preocupados em fazer o céu aqui na Terra, a chamada teologia da prosperidade, né? Que faz o homem juntar tesouro aqui na Terra, né? O homem está preocupado em juntar tesouro aqui na Terra, né? E não no céu, né? Através das boas obras. Então é essa a questão, tá? Então eu venho desejar para vocês um bom resto de ano, de final de semana, não é isso? Um bom resto de fevereiro, nós estamos no dia 8 de fevereiro, tá? E eu quero dizer isso, né? O que eu acabei de reafirmar, que a bancada evangélica, a bancada da Bíblia, muito mais escandaliza o evangelho do que propriamente eles edificam o evangelho, tá? Não dão bom testemunho de evangelho. O pastor Silas Malafaia tem sido, infelizmente, muito mais na parte política, infelizmente, tem apoiado o lado errado, eu sou obrigado a dizer isso, né? As suas posições que eles vêm tomando ultimamente, politicamente, né? Vem muito mais prejudicando o povo do que propriamente ajudando, né? Eu tenho muitas coisas a falar a respeito do Marcos Feliciano, que é uma vergonha no Congresso Nacional, mas essa, por último, acho que caiu a máscara dele, né? Gastar 157 mil reais no tratamento dentário, eu acho que o pastor Marcos Feliciano, dessa vez, né? Eu acho que a máscara dele caiu. Ainda que ele tenha esse tal de bruxismo aí que ele está dizendo, então ele vai lá e gasta com o dinheiro dele, né?
que o salário dele é relativamente bom como deputado, então ele fizesse um empréstimo bancário e pagasse parceladamente o seu tratamento dentário. E também eu falei a respeito da ministra Damares, que se diz evangélica, né, e cada dia fala uma certa bravata, certas coisas que vem escandalizando, né, as pessoas que não são evangélicas. Então, a impressão de quem não é evangélico é que, de repente, que nós evangélicos somos tudo doido, né, que nós somos tudo delinquentes, né, que nós somos tudo de direita, não é verdade, né, tem muitos evangélicos que são de esquerda, né. Então, só para você entender que nem todo o evangélico é um Silas Malafaia da vida, é um Feliciano da vida e é uma Damares da vida, tá? E também nós não somos aquele bando de deputado que tem lá em Brasília, tá? Que sempre vota a favor de Bolsonaro, tá? Daqui uns dias, se o Bolsonaro apresentar um projeto para vender a alma do brasileiro pro capeta, é capaz que eles votem a favor também, tá? Então, só isso é a palavra dessa noite a respeito dos escândalos, tá? Então, realmente, muitos têm feito, né, escandalizar-se. Talvez você que está assistindo o vídeo nessa noite, você tem se sentido escandalizado, né? Com aquilo que o Marcos Feliciano vem fazendo, com aquilo que a Damares vem fazendo, né? Com aquilo que as declarações do seu Silas Malafaia, né? E o que vem fazendo a bancada evangélica. Eu só quero dizer para você uma coisa, eu venho acompanhando já há algum tempo, infelizmente, alguns políticos usam, né, do meio do povo de Deus para ganhar uma eleição. Depois que eles ganham a eleição, o evangélico não acompanha o mandato dele na Assembleia Legislativa, na Câmara, e muito mal sabe o que ele está fazendo, né? E nessa brecha aí que eles acabam ganhando a eleição, muitas das vezes apoiado por grandes pastores de grandes ministérios, né? Eu já citei outro vídeo, né? Tem muitas igrejas hoje elegendo deputado, né? Vou citar algumas, por exemplo, a Igreja Universal é uma que elege muito deputado, a Igreja do pastor Valdemiro Santiago, né? A Igreja Mundial Poder de Deus, as Assembleias de Deus Madureira, Assembleia de Deus do Belém, muitas igrejas, né? Por exemplo, a própria Igreja Renascer, né? A própria igreja agora Bola de Neve, vem elegendo vereador, deputado, né? Mas infelizmente não basta eleger, essas pessoas chegam no Congresso, chegam no Legislativo e elas são um verdadeiro escândalo para a obra de Deus, né? Dão verdadeiros maus testemunhos. Muitas das vezes são pegos em situações de corrupção, em situações de propina, né? Mas é os últimos tempos da igreja aqui na Terra, tá bom? Eu tenho visto, eu tenho entendido que esse é os últimos dias da igreja aqui na Terra. E se você se escandalizou, né? Eu acho que é isso que Deus está colocando no meu coração para falar para você nessa noite. Se você se escandalizou com a bancada evangélica no Congresso Nacional, se você tem escandalizado com o pastor Silas Malafaia, com o tal de Marcos Feliciano e com a ministra Damares, eu quero dizer uma coisa para você. O principal compromisso é com essa palavra, Bíblia Sagrada. Esse é o nosso compromisso. Com essa palavra e com Jesus Cristo. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão através de mim. Então, quem morreu na cruz do Calvário, por mim e por você, não foi Marcos Feliciano, não foi Silas Malafaia, não foi essa bancada de idiotas que tem no Congresso Nacional, não vou dizer 100%, porque nós temos também uma grande evangélica lá, que é a Benedita da Silva, tá? Que tem boas posições políticas, mas você não pode largar Jesus Cristo, ou deixar de estudar as palavras, ou deixar de entrar numa igreja evangélica, apesar que está difícil hoje, né? Porque os púlpitos hoje encheram de políticos de direita, né? Esses dias eu vi, agora eu estou lembrando, eu vi um vídeo que escandalizou muita gente, pastor Reuel Bernardino, tomando ali um gole de cerveja, filmaram ele, né? Se escandalizaram que ele tomou lá um gole de cerveja, né? Uma latinha de cerveja, filmaram, né? Ali o ex-presidente dos Gideões, né? Até pouco tempo o pai dele faleceu, que era o Cisino. Só para vocês entenderem, eu fui mais de 15 vezes no Congresso dos Gideões, tá? O que mais me escandalizou no Congresso de Gideões é o Serra estar em cima do púlpito quando foi candidato a presidente da República. O que mais me escandalizou, e graças a Deus eu parei de ir nos Gideões por vários motivos, tá? Porque eu não sentia mais a unção ali naquele lugar, tá? Mas às vezes até tem unção por causa de um povo que tem lá que é santo e que busca a palavra de Deus, tá? Mas, por exemplo, na última eleição botaram o Bolsonaro em cima do púlpito, não é isso? Então, se é para botar em cima do púlpito, chama todos os candidatos. Vamos ser democráticos, porque, na minha opinião, isso cabe até processo.
você usar todo um congresso evangélico, uma religião, né, para poder botar um determinado político em cima do púlpito. Então eu me escandalizo muito mais com os gideões sendo usado pela direita brasileira, pela elite, do que propriamente o seu Reuel tomar um gole de cerveja, um gole de vinho. Você entendeu? Isso é um assunto muito polêmico, porque Jesus Cristo, ele multiplicou o vinho, né? E o vinho tinha álcool, se for analisar, porque o próprio, ele multiplicou a água em vinho, e o vinho tinha álcool, tanto é prova, tá? Porque o próprio mestre lá de cerimônia falou assim, olha, por que deram o pior vinho e agora deram o melhor vinho? Primeiro deixaram o pessoal bêbado para depois dar o melhor vinho. Então, o vinho a qual Jesus multiplicou naquela festa, ele tinha álcool sim, na minha opinião, tá? Então, eu não vou entrar aqui no detalhe, tá? O próprio apóstolo Paulo disse tomar um pouco de vinho, o que era bom para o estômago de um certo discípulo, e também a Bíblia fala, não seja muito dado ao vinho. A Bíblia não fala assim, olha, vocês não vão lá tomar vinho, tá? Não foi falado isso, mas naquela época também, a única bebida que existia era o vinho, tá? Mas eu não quero entrar nessa polêmica, porque muitos irmãos podem voltar até pro boteco, são meio fracos, né? Mas eu acho que muito mais escândalo, não é o seu Reuel Bernardino tá tomando um gole de cerveja, que pode até ser que seja sem álcool, né? Mas, e tem muitos crentes que é contra também a cerveja sem álcool, né? Mas o pior de todos foi o que ele fez, né? De levar o Serra para o púlpito, né? Eu lembro que eu estava lá no Congresso dos Gideões, aí o Serra citou um versículo lá, tudo errado, né? Pegou a Bíblia lá, no mínimo alguém pediu para ele pegar um versículo lá, e ele falou o versículo tudo errado. Aí os crentes, meu irmão, uma parte, com licença da palavra, é meio abobaiado, falou, oh, glória a Deus, aleluia, porque ele citou um versículo bíblico. Não, entendeu? Ele continua sendo a mesma pessoa. Tá? O seu Serra, se você for pesquisar sobre o Serra, lê o livro Privataria Tucana e o Príncipe da Privataria, você vai ver que as privatizações no Brasil, que consumiram com várias estatais no governo Fernando Henrique, tem envolvimento da filha do Serra, tá? E do próprio Serra nas privatizações de muitas estatais brasileiras, tá? Dinheiro que foi para o paraíso fiscal e assim por diante. Então, infelizmente, parte dos evangélicos da nossa nação estão, na minha opinião, são evangélicos de direita ou evangélicos que, né, será que não estão ganhando alguma coisa para estar apoiando esse tipo de gente? Então é isso daí, é um escândalo para o evangelho. Felizmente, nos últimos dias, está partindo muitos escândalos no meio evangélico, no meio gospel, mas eu quero dizer para você, não perca a sua salvação por isso, tá? Não deixe de meditar nessa palavra. Eu estou terminando de ler o livro de Josué, e Jesus fala no começo, né, para Josué, medita na minha palavra de dia e de noite, não olhe para a direita nem para a esquerda. Então nós não temos que olhar para essa situação, nós temos que olhar para Jesus. Se você deixar de olhar o seu olho para Jesus, meu irmão, você vai desviar, você vai perder a tua salvação, porque de repente o diabo usa essas pessoas mesmo para a gente se escandalizar. Então hoje eu falo da questão da escandalização, tá? Do evangelho, do povo de Deus, e você que não é evangélico, que tem visto essas cenas, tá? Não é por isso que você vai deixar de buscar o conhecimento dessa palavra, tá? E buscar uma igreja de fato que prega o evangelho. Porque tem igreja, infelizmente, hoje fazendo política assim, né? Aí colhendo assinatura para formar o partido Bolsonaro, mas eu creio que muitas das vezes ali no teu bairro tem um pastor simples e humilde que prega o evangelho na garagem da casa dele, mas ele prega um evangelho correto, um evangelho de salvação. Então isso é importante para a gente, tá bom? Então a paz do Senhor Jesus, né? Agora eu venho concluir de fato a minha mensagem nessa noite para a meditação. Venho mais uma vez agradecer aqui os nossos amigos do grupo Evangélicos de Esquerda. Ultrapassamos 1.300 membros, já temos 1.334, tá? Não só ultrapassamos, como já estamos crescemos mais 34% na frente, tá bom? Nós estamos crescendo em média mais de 100 membros por semana. Se a gente continuar assim, eu acredito que esse ano a gente ultrapassa os 5.000 membros, tá? Então, muito obrigado a vocês todos, tá? E que nós viemos assim crescer um pouco mais a cada dia. Um abraço a vocês, um beijo, ore por mim. Sou o Carlos Alberto Pinheiro de Souza, Carlos Pinheiro, sou evangélico, presbítero, louvo também. Se você me chamar, eu vou pregar na tua igreja, tá?
Também sou arquiteto, se precisar de algum trabalho aí na minha área, porque na verdade é disso que eu pago minhas contas e me sustento. O resto é só militância, tá bom? Um abraço a todos vocês, um beijo no coração.